Padre João Maria Cavalcante de Brito, esse era o seu nome. Nasceu na fazenda Logradouro do Barro, no município de Jardim de Piranhas, a mais ou menos 8 quilômetros da cidade. Seus pais eram Amaro Cavalcante Soares de Brito e sua mãe era Ana de Barros. O menino nasceu no dia 23 de junho de 1848 e seus pais, Amaro Cavalcante Soares de Brito e Ana de Barros, haviam escolhido o nome de Olinto, porém a sua avó paterna queria que o menino se chamasse João. Alegava ela que o menino tinha nascido na véspera de São João Batista, portanto o menino deveria chamar-se João. Agora aconteceu o seguinte: ela era deficiente visual, Dona Luciana, e temia que, levando o menino para ser batizado longe das vistas dela, da presença dela, digamos assim, poderiam colocar outro nome. Então exigiu que o menino fosse batizado na fazenda com a presença dela. E o menino foi batizado com o nome de João Maria. Sua alfabetização iniciou lá pela fazenda com seus pais. Ele foi para Caicó, a fim de aprender latim com o professor Joaquim Apolinar Pereira de Brito. Ele e o outro irmão seu, o caçula da família, Amaro Cavalcante. Ao todo eram 5, 3 mulheres e 2 homens. Miletana, Ana e Josefina, João Maria e Amaro, o caçula. Em 1861, seus pais, tendo conhecimento de que o menino tinha desejo de ser padre, levou a cavalo o garoto para Olinda. E lá ele matriculou-se no seminário de Olinda, permanecendo até 1869, já no curso de teologia. Acontece que o país entrou numa crise financeira muito grande e essa crise atingiu todas as camadas da população. Isso por causa da Guerra do Paraguai. E inclusive a agricultura. E seus pais, não tendo condições de mantê-lo nos estudos, preferiram trazê-lo de volta para Jardim de Piranha até que as coisas melhorassem. E João Maria, o teólogo João Maria, passou o ano de 1870 sem estudar. Um capitão influente da região, um militar conhecido por Capitão Azevedo, fez uma campanha para angariar fundos a fim de que o teólogo João Maria pudesse voltar aos estudos. E arrecadou 200 mil réis, o suficiente para ele voltar. Só que ele não foi mais para Olinda. O que aconteceu foi o seguinte: seu irmão, Amaro Cavalcante, havia passado num concurso para ensinar latim na Serra do Baturité, lá no Ceará. E depois ele passou em primeiro lugar no outro concurso para ensinar em Fortaleza. E João Maria, achando que, estando perto do irmão, se sentia mais apoiado e preferiu trocar de seminário, deixar Olinda e ir para Fortaleza. Agora, para que isso acontecesse, tinha que passar pelo crivo das autoridades da igreja, mas não houve nenhuma dificuldade nesse sentido. Ele se transferiu de Olinda para o seminário da Prainha e lá concluiu o curso de teologia em 1871. Devidamente preparado, ele recebeu o presbiterato nesse mesmo ano, no dia 30 de novembro de 1871. Ele foi contemporâneo de Padre Cícero do Juazeiro. Logo em seguida ele veio para Caicó, viajando de navio até Natal. E aqui chegou no dia 7 de dezembro do mesmo ano. E então veio o preparativo para a sua primeira missa, que ele recebeu a ordenação lá em Fortaleza, no seminário da Prainha, onde ele estudou, pelas mãos de Dom Antônio Luiz dos Santos. Foi o bispo que o ordenou, Dom Antônio Luiz dos Santos. E o padre que o batizou foi o padre Domingos Pereira
de Oliveira, Padre Domingos Pereira de Oliveira, no dia 14 de julho. E depois disso, no dia 10 de dezembro do ano de 1871, na Bateria de Santana, o padre João Maria Cavalcante, futuro santo, celebrava sua primeira missa, 10 de dezembro de 1871. Naquela época, os padres já estavam devidamente colocados, de modo que ele não pegou nenhuma paróquia para ser titular. Ele pegou paróquias como coadjutor. Hoje tem outro nome, vigário paroquial. E aqui no Seridó ele teve passagem por Jardim de Piranha, sua terra, teve passagem por Acari, Florânia, e na Paraíba, Santa Luzia. Então, Florânia, que foi a sua última paróquia, como coadjutor, ele adquiriu a experiência de socorrer os flagelados da seca, 77, 78, 79. Depois ele foi para a cidade de Nísia Floresta, lá perto de Natal, a uns 40 quilômetros de Natal, ou um pouco mais. Ele foi para Nísia Floresta. Depois fez uma permuta com o padre da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Apresentação, se bem que naquela época ainda não era catedral, era matriz. Ele fez uma permuta, o padre foi para Nísia Floresta e ele foi para a catedral e de lá não mais saiu. Chegando em Natal no dia 7 de agosto de 1881. E na capital do estado ele passou 24 anos. No início do século XX, 1902, 1903, 1904, ou 1901, 1902, 1903, houve uma seca terrível no Rio Grande do Norte. E a emigração era em massa, do interior para a capital. E o povo chegava lá numa situação terrível de penura. E Padre João Maria foi um dos anjos da guarda. E então, quem eram os outros? O senador Eloy de Souza, o governador Alberto Maranhão, doutor Sampaio Corrêa. Essas pessoas voltaram suas vistas para os sofridos da seca, os emigrantes. E eles arrecadavam dinheiro, roupa e outras coisas mais, entregavam tudo a Padre João Maria para sair distribuindo. E em Natal, a pedido do Papa Leão XIII, ele fundou um jornal que deu o nome de 8 de setembro. 8 de setembro é homenagem à Nossa Senhora, e o jornal foi inaugurado nesse dia, e 8 de setembro porque 8 de setembro é o dia da Natividade de Nossa Senhora. Agora há de convir que Padre João Maria não tinha recurso, não tinha suporte financeiro para fundar um jornal. Agora, o apreço e a simpatia que o povo tinha por ele era de tal monta que chovia de voluntários para trabalhar de graça, nos horários que ele sobravam, para ajudar Padre João Maria. E assim o jornal funcionou por algum tempo. Graças a essa grande ajuda, né? Ainda tinha mais, além daqueles voluntários citados, ainda tem o senador Francisco de Sales Meiressá, que foi também um grande baluarte na defesa dos sofridos da seca. Inclusive ele tinha uma vacaria e o povo ia para lá à procura de um copinho de leite, povo faminto. E era um para cada um para que pudesse dar para todo mundo. Porém o povo preferia ir numa hora que Padre João Maria ia, porque podia até repetir, né, a dosagem, né? Padre João Maria dedicou-se ao socorro dos flagelados da seca e pior ainda, às vezes, aquelas pessoas contaminadas de bexiga, porque naquele tempo não tinha vacinas, vinham constantes epidemias e ele não tinha nenhum preconceito, ele ia cuidar dos flagelados, dos doentes. Um dia ele chegou numa casa, lá nas Rocas, uma casinha de pau a pique, estava um homem morrendo de sede, porque não tinha água para beber. E as pessoas não iam lá levar, com medo de serem contaminados pela bexiga. E Padre João Maria foi até lá, botou o cântaro na cabeça e saiu à procura de uma cassinha para encher o cântaro. Não se falava nem sonho nessa época de água encanada, né?
E então, foram atitudes como essa que elevou a um alto grau de santidade, a ponto de um de seus biógrafos dizerem: Padre João Maria já está santificado pela boca do povo. Então, durante esses 24 anos, ele dedicou-se à Catedral Metropolitana de Natal, vivendo humildemente. Um cidadão de nome Moreira Brandão deu a ele a sua granja. Essa granja ficava no Alto Juruá, onde hoje é totalmente habitado. É o bairro Petrópolis, na rua 2 de Novembro, e na casinha onde Padre João Maria morava, hoje está construída a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, e seus restos mortais estão lá. Então, Moreira Brandão deu a chácara para Padre João Maria morar, e ele lá vivia com uma de suas irmãs. Aconteceu uma vez um fato que merece uma nota. Foi no auge da seca, chegou uns famintos lá à procura dele, e estava próximo ao almoço, e Padre João Maria deu toda a refeição aos famintos. Aí a irmã que cuidava dele disse: Mas Joãozinho, você deixou a gente sem almoço? Ele disse: Não tem nadinha. Ficar um dia sem almoço para a gente não é nada em comparação com esse povo que faz muito tempo que não almoça, né? Padre João Maria faleceu no dia 16 de outubro de 1905, com 57 anos de idade, e há quem diga que foi vítima de doenças contagiosas que ele contraiu cuidando dos flagelados. Em 1979, Dom Nivaldo Monte era o bispo de Natal e determinou que os restos mortais de Padre João Maria saíssem do cemitério do Alecrim, onde ele estava sepultado, para ficar na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. E assim foi feito. Os escritores, jornalistas da época, registraram que na procissão tinha 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Tinha o dobro das pessoas que tinham no seu sepultamento. O seu sepultamento foi seguido por uma grande multidão, avaliada em 5.000 pessoas, né? E no traslado de seus restos mortais tinha 10.000 pessoas. E a população de Natal cresceu tanto nesta época que era avaliada em 8.000 habitantes. É uma quantia muito pequena. Qualquer cidade hoje do interior do Rio Grande do Norte tem 8.000 habitantes. E naquela época Natal tinha 8.000 habitantes. E por conta da seca, pulou de 8.000 habitantes para 25.000 habitantes. E Padre João Maria era o anjo da guarda daquelas pessoas que fugiam do interior à procura de suas melhorias. Ele era muito estimado pelas pessoas, não importava se fosse uma pessoa pequena, de baixa renda, ou se fosse um grande, uma estrela, um grande político, um grande industrial, não. Basta dizer que um grande industrial de Natal, de nome Juvino Barreto, colocou a primeira fábrica de tecidos em Natal, na Rua da Cruz, hoje Junqueira Aires. E ele era muito católico e fez uma promessa que toda a produção daria aos pobres. Toda a primeira produção ele daria aos pobres. E ele pegou toda a primeira produção e entregou a Padre João Maria para distribuir, né? Dá para se perceber, isso é reflexo, né, da amizade que ele tinha com todas as pessoas, de todas as camadas da sociedade de Natal. Essa é a história de uma pessoa que está na pauta para ser canonizada, e para nós é uma grande alegria. O primeiro nordestino a chegar aos altares. Santo ele já é, pelas suas virtudes, pelo seu testemunho de fidelidade ao Evangelho. Santo ele já é. Agora falta o quê? Chegar aos altares. O postulador da causa é um caicoense, Padre José Mário de Medeiros. E todos os meses, no dia 28 de cada mês, ele faz uma reunião com sua equipe para estudar a elaboração do processo de beatificação de Padre João Maria.
o postulador da Arquidiocese do Rio Grande do Norte morreu há uns 3 ou 4 anos atrás, era Monsenhor Assis Pereira, de Santa Cruz do Inharé. E agora o Papa nomeou o padre José Mário. Para nós é uma honra, um caicoense, né? Ser o postulador das causas de beatificação. E os estudos estão bem avançados. Todos os meses, nos porões da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Apresentação, se faz uma reunião. E lá uma vez pediram que o povo fizesse muita promessa, porque as graças vão, não é que vão provar, mas vão confirmar a santidade de Padre João Maria, né? Vão até, digamos assim, acelerar o processo de beatificação. E como eu falei, é uma grande honra para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste e principalmente para a Diocese de Caicó. E mais ainda, para a cidade de Jardim de Piranhas. O primeiro santo a chegar aos altares do Nordeste é da cidade de Jardim de Piranhas, fazenda Logradouro do Barro.